A história da humanidade conheceu guerras, tragédias, perdas e grandes dramas, mas nenhum acontecimento foi tão profundo, doloroso e transformador quanto a cruz de Cristo. Naquele dia, o céu pareceu silenciar, a terra tremeu e o Filho de Deus foi levado ao lugar da crucificação. A cruz foi o cenário de um sofrimento indescritível, mas ao mesmo tempo foi também o lugar onde o maior amor da história foi revelado. Jesus, sendo inocente, tomou sobre si o pecado da humanidade. Aquele que não devia nada entregou tudo. Aquele que não tinha pecado sofreu em nosso lugar. O que parecia uma derrota tornou-se maior vitória. O que parecia ser o fim tornou-se o início de uma nova esperança. Nesse vídeo vamos refletir sobre a cruz de Cristo, o maior drama da história, e compreender que por trás da dor, do sofrimento e do sacrifício estava o plano de amor e redenção de Deus para toda a humanidade. Vamos ler o texto que está em Mateus capítulo 27, versículos 33 ao 56. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa caveira, deram-lhe de beber vinho com fel, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram a escrita a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarneciam, dizendo: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel? Desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois que venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os centuriões e os que guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. O Calvário não foi um acidente, mas um plano divino. Cristo veio para morrer. Mas quem é Jesus?
Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é como a serpente levantada no deserto. João capítulo 3, versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus é o pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, de 11 a 18. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Jesus é o grão de trigo que cai e morre para produzir muitos frutos. João capítulo 12, versículos de 20 a 25. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: É chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. A cruz do Calvário revela o ódio do homem por Jesus e o amor de Jesus pelo homem. No Calvário, Jesus passou pelas piores provas da história. Jesus passou pela prova de acusações. Ele foi acusado pelo Estado e pela religião. O povo amotinado pediu sua condenação. Jesus foi acusado de sedução política. Colocaram-no contra o Estado, contra Roma, contra César. Jesus foi acusado de blasfêmia. Os judeus ficaram chocados, escandalizados e perplexos quando Jesus se apresentou como Filho de Deus. Eles rasgaram suas vestes, dizendo: Ele blasfema. Jesus foi acusado de ser um impostor. Eles não tinham olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, nem coração para entender o que Jesus falava. Jesus foi acusado de usar indevidamente o nome de Deus. Eles pensavam que Jesus era um enganador, um mentiroso, um lunático que procurava enganar os fracos ao afirmar que confiava em Deus. Jesus foi desamparado por todos. Jesus foi desamparado pelo povo. O mesmo povo que viu seus gloriosos milagres agora zombam de Jesus. Agora escarnecem do Filho de Deus. Jesus foi desamparado pelos líderes. Aqueles que conheciam a palavra de Deus também zombaram de Jesus, escarneceram do Filho de Deus. Jesus foi desamparado pelos ladrões que foram crucificados com ele. Os próprios companheiros de desdita também se insurgiram contra Cristo.
Jesus foi desamparado pelo próprio Pai. O universo inteiro se contorceu de dores. O sol escondeu seu rosto, as trevas inundaram a terra. Cristo se fez pecado por nós. Ele foi feito maldição por nós. Deus puniu o nosso pecado nele. Ele bebeu sozinho o cálice da ira de Deus. Na cruz, Jesus disse as suas últimas palavras. Palavras em relação às pessoas. Palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, versículo 34. Palavra de salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, 39 a 43. Palavras de afeição. Mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. João capítulo 19, 25 a 27. Palavras em relação a Deus. Palavras de desamparo. Meu Deus, por que me desamparastes? Mateus 27, 46. Foi ali que ele se fez pecado. Foi ali que ele bebeu o cálice da ira de Deus por nós. Foi ali que ele suportou o injusto castigo que os nossos pecados merecem. Palavras em relação a si mesmo. Palavra de agonia. Tenho sede. João capítulo 19, 28 a 29. Palavra de vitória. Está consumado. João capítulo 19, 30. Palavra de rendição. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas capítulo 23, versículos 46. O mundo sentiu o impacto da morte de Cristo, versículo 45. O sol escondeu seu rosto e as trevas encheram a terra. Não apenas as pedras se fenderam, mas os homens pedras têm seus corações quebrados com a morte de Cristo. O povo saiu do Calvário batendo no peito e lamentando. Jesus destruiu o poder da morte. Cristo matou a morte com a sua morte. A morte não tem a última palavra. Cristo, com a sua morte, tirou os aguilhão da morte. Agora a palavra final não é da sepultura. Cristo entrou nas entranhas da morte e venceu a morte. Todo aquele que nele crê não morrerá eternamente. Os túmulos abertos significa que Cristo venceu a morte. O centurião reconheceu que Cristo, de fato, é o Filho de Deus. A cruz não foi uma derrota, ela é o nosso triunfo. Na cruz Jesus venceu o diabo. Lá ele expôs o diabo e as suas hostes ao desprezo e triunfou sobre eles. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. Lá ele desfez as obras do diabo. Na cruz Jesus nos justificou, nos perdoou, nos reconciliou com Deus e nos deu a sua paz. A cruz de Cristo continua sendo o maior drama da história, porque nela encontramos a realidade do pecado e a profundidade do sofrimento e a grandeza incomparável do amor de Deus. Jesus sofreu, foi rejeitado e entregou a própria vida, mas a cruz não terminou em derrota. Ao terceiro dia, a morte foi vencida e a esperança ressurgiu. Por isso, a cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, ela é a prova de que Deus nos amou até o fim e de que em Cristo existe perdão, salvação e uma nova vida. Que nunca olhemos para a cruz com indiferença, que ela nos faça lembrar do preço do nosso pecado, mas também da imensidão
da graça de Deus. Na cruz, Cristo tomou o nosso lugar para que pudéssemos receber a nova oportunidade de viver para Deus. Se esta reflexão falou ao seu coração, compartilhe este vídeo e ajude esta mensagem a alcançar outras pessoas. Que a cruz de Cristo continue sendo o centro da nossa fé, da nossa esperança e da nossa vida. Que Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo.